Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Eu em Angola comecei ainda mais no vinho, já estás para promover uma capitão, vou-te tratar por tu, se não houver problema nenhum, para mim é mais fácil. Eu comecei por fui para Angola pela primeira vez, ainda como alferes. Tinha acabado o meu tirocínio, tinha sido promovido para alferes e fui imediatamente mobilizado para Angola por um período de um ano que foi o estágio que eu fiz para poder comandar para a companhia. Comecei por alferes. Quando cheguei fui colocado no Luvoei. Luvoei é uma povoação ali do leste de Angola, tinha cerca de 3.000, por volta de 3.000 habitantes. Portanto, já era uma coisa com alguma importância. Tinha administrador, tinha essas coisas todas que era preciso ter para uma povoação. Quando cheguei à companhia, o capitão estava de licença e o alferes que estava a comandar a companhia, assim que apanhou lá um alferes do quadro, entregou-lhe a companhia, e a comissão dele, como comandante de companhia, acabou ali. Eu não sabia nada daquilo, como é evidente. Estava a chegar a Angola naquele dia e comecei a comandar logo a companhia. Foi uma experiência difícil. Tudo para mim era novidade. Mas acho que me fez crescer depressa demais. Várias coisas me disseram que realmente Angola não era Portugal. Uma delas, que posso contar, embora rapidamente, nós tínhamos um destacamento, era uma povoação no Louse, era uma antiga missão católica, mas que estava desativada. E estava ocupada por uns soldados que não eram nada, eram civis a quem a gente distribuía para uma arma. Penso que na altura que lhe deram e não os ensinaram a disparar e tal, mas eram 10 homens. Eram 10 homens que estavam lá a guardar o edifício. E o meu primeiro problema grave foi que, passados uma semana de lá estar, apareceram-me lá na companhia dois, nós chamávamos a esses FEs, eram Forças Especiais. Apareceram-me lá na companhia, dois homens desses, acompanhados por um cipaio e mais um homem da povoação e uma mulher relativamente jovem, mas uma mulher. E então qual tinha sido o problema? Eles usavam uma espingarda ali em field, que era uma arma que estava distribuída, que foi distribuída ao exército português no tempo da Primeira Grande Guerra. Tinha um calibre esquisito, era inglesa, portanto era realmente assim uma tropa especial, no mau sentido. Então o que é que tinha acontecido?
Cruzaram-se o casal com dois FIEs e a mulher, pá, era nova, era engraçada, e portanto eles acharam que, apontando a espingarda para o homem e o outro tendo relações sexuais com a mulher, e depois trocaram. Bom, e eu, quando me apercebi daquilo que eles estavam a contar, comecei a dizer-lhes que aquilo ia ser objeto de um auto de corpo de delito e não sei o quê, que os homens iam apanhar para uma prisão de vários anos, e isto, e aquilo e o outro, mas que, enfim, como é que chama? Essa relação estava feita, portanto já não havia hipótese. E até que, depois de muita conversa, de bastante conversa, percebi que afinal o marido, eu não sei se lhe pode chamar marido, porque eles compram as mulheres, não é? Mas pronto, o homem, pá, não queria nada de autos, nem de tribunais, nem de nada. Queria era que os FIEs, pá, lhe pagassem o serviço que tinham feito à mulher. E este para mim foi, sim, isto em Portugal não é assim. Portugal não é isto, não tem nada a ver com isto. Portanto, foi a primeira constatação de que estamos perante um povo ou com cultura ou culturas totalmente diferentes das nossas. Totalmente diferentes, embora próprias deles. Eu percebi perfeitamente que aquilo para eles seria o normal. Aquilo não seria um problema, no sentido em que nós o tomávamos. Exatamente no sentido que para mim era. Aquilo era realmente um crime daqueles de o meter na prisão, pá, acho que na nossa máxima pena era 28 anos, uma coisa qualquer assim, os gajos deviam ir para a cadeia 28 anos. Portanto, nesse momento começou a tomar consciência de que Angola não era nossa, ao contrário daquilo que aquilo que diziam, Angola não era nossa. Fomos obrigados a ir frequentar um curso de comandos para em Luanda. E nesse mês que eu lá estive, apercebi-me de uma outra coisa, que afinal os colonos portugueses que eu tinha ido defender, para defender os portugueses os nossos portugueses em Angola, afinal achavam que eu estava lá para ganhar dinheiro e não por defender a eles. Eu lá só os prejudicava. Era aquilo que eles pensavam da tropa portuguesa. Isto para mim foi um choque tremendo. Eu não conseguia perceber como é que portugueses branquinhos como eu, alguns idos daqui, achavam que eu estava lá para ganhar dinheiro. Passei o meu mês de férias com os meus tios numa vila, também no norte, no leste de Angola, junto à República Democrática do Congo e à Zâmbia. Não, à República Democrática do Congo, assim é que é. Acho que estou a meter aqui a Zâmbia, acho que é mais para baixo. Percebi que, como alferes, no mato, aos tiros, ganhava menos que um polícia em coisas. Portanto, a tropa que se estava a encher de dinheiro era uma tropa que não era aumentada. O Marcelo Caetano só aumentou para 9 anos depois da guerra começar e, portanto, a gente realmente, eu casei com algum do dinheiro que lá juntei. Mas por uma razão extremamente simples. Eu, se fumasse 10 maços por dia de tabaco e apanhasse uma bebedeira todos os dias de cerveja, não tinha onde gastar o terço do vencimento que me era dado. E estava-me para juntar, e deu-me para juntar para vir de férias cá.
eu realmente enchia-me de dinheiro, mas o dinheiro era este. Eu ganhava menos que o polícia. E era um alferes que estava a comandar 30 homens. Portanto, a consciência política foi-se formando a partir de experiências muito triviais, quase, não é? Exatamente, do dia a dia. Eu cada vez que via uma coisa, aquilo não batia a cota com a perdigota. Nada daquilo era Portugal, não tinha realmente nada a ver com a cor da pele, tinha a ver com aquilo que eles pensavam e com aquilo que eu pensava. Portanto, E portanto começaram a fazer sentido as ideias de que os movimentos de libertação... de que aquilo era real. Curiosamente, também foi outra coisa que me chocou imenso, foi no Porto de Luanda ver um capataz a tratar negros de uma forma perfeitamente parva, de uma violência tramada, de fazer deles escravos para acartar as coisas às costas. Portanto, nada daquilo batia certo. Nada daquilo me tinham falado, ninguém me tinha dito que aquilo ia ser assim. E, portanto, aquilo foi realmente eu, como alferes, aprendi coisas que não aprendi como capitão, porque como capitão estava perfeitamente sozinho, era eu e os meus 200 soldados, e portanto não havia populações, não havia nada, era eu e tudo aquilo que mexia para fora do arame, a gente tentava matar. Se era bicho, a gente matava para comer. Se era homem, a gente matava para não ser morto. E é esta a ideia que eu tenho das minhas comissões em Angola. Recordo-me de dizer ao meu comandante era um tenente-coronel, o meu comandante de batalhão, de dizer, eu não sou, este Portugal não é o meu, este Portugal não é o meu, eu vendo a minha parte muito rapidamente, nunca chamei disto para nada. Portanto, foi essa a consciência que eu ganhei muito depressa. Muito depressa. Como é que surge então, como é que surge a conspiração, no fundo? Tinha acabado a minha comissão e nós costumávamos, tínhamos que entregar a companhia, e o entregar a companhia era fazer uma série de papéis que o capitão que me foi substituir tinha que assinar, a dizer que eu lhe tinha dado aquilo, que lhe tinha entregue aquilo. E depois os papéis eram vistos ali em Luanda, nas respectivas chefias, e a gente obtinha, depois dos papéis estarem todos certos, a gente obtinha a quitação. Portanto, eu estava nessa fase de entregar papéis. No dia 1 de setembro, estava num café, no fim ao cabo era um café, acho que se chamava uma pastelaria ali na Baixa de Luanda, e apareceu lá um capitão, mais antigo do que eu, tinha sido meu instrutor na Academia Militar, o capitão Moreno, a dizer, vinde aí comigo, vamos a uma reunião aqui na CCS, porque está aqui uns problemas à conta do decreto do Saviana Rebelo, de que umas ultrapassagens que não podem funcionar, que a gente tem que se opor e não sei o que mais. Então a gente foi a isso. E eu lembro-me que nessa reunião, no dia 1 de setembro de 73, dia 1 de setembro de 73, saímos dessa reunião com um abaixo-assinado para o Sr. Professor Marcelo Caetano, dizer que ele que devia ter em consideração tudo aquilo que estavam a fazer aos militares e não sei o quê, e que não podia ser isto e aquilo e aquilo outro. Essa
Portanto, esse papel, essa declaração estava, essa petição estava feita em termos perfeitamente normais, extremamente educados, mas tinha um problema gravíssimo. Não podia ser feita para o professor Marcelo Caetano. Tinha que ser feita para o meu comandante. E mais, estava assinada por, não sei dizer agora o número, mas éramos mais de 50, poderíamos ser mais de 50. E estava assinada por todos nós, tudo com abaixo assinado. Quando os militares só podem apresentar coisas ao seu comandante imediato e com uma assinatura. Ou seja, se ainda se cumprissem os regulamentos militares, nós devíamos ir todos dentro. Devíamos ter sido todos presos. Apesar de tudo, nenhum de nós teve grandes problemas em assinar, porque, das duas, três, entre estar num pouso sujeito a apanhar um tiro ou ser preso em Luanda, era muito melhor ser preso em Luanda. Essa uma. Segundo, se me prendessem, eram menos 50 capitães que eles tinham, portanto eram menos 50 companhias que eles podiam mandar para o mato. E, portanto, venha o que vier à rede é peixe, tanto faz de uma maneira como de outra. Sentimos sempre, eu senti sempre, essa segurança de não me podem fazer pior do que o que me fizeram. Não é? E mais, eu faço falta. Eu comando uma companhia, se me prenderem, tenho que arranjar alguém que eu comando. Tem que arranjar alguém para a guerra. Que não era propriamente uma coisa que houvesse muita gente disponível. Não é? Exatamente. Especialmente depois já de 12 anos de guerra. Durante todo este tempo, desde setembro ao 25 de abril, a minha sensação foi sempre essa. A gente começou até a fazer reuniões destas, para o fim já eram feitas no SICA, o comandante sabia que a gente que fazia isto, porque lhe dizíamos, vamos fazer isto. O senhor dizia, tenham juízo, tenham calma. O SICA que para quem nos ouvir é o SICA que é, traduzindo para quem nos estiver a ouvir que não saiba. É o Centro de Instrução de Condução Auto do Porto, que na altura depois foi chamado SICAP, que foi realmente o quartel que tomou a cidade do Porto no 25 de Abril. Exatamente. E as reuniões então já eram do conhecimento geral quase da hierarquia militar? Eu penso que até a PIDE sabia que a gente se reunia. Tenho poucas dúvidas, tinham que saber, ou então andavam a dormir. Mas eles sabiam do que é que falavam concretamente e dos planos que entretanto começaram a surgir ou não? Olha, tudo isto começa a tomar forma, penso eu, na minha perspectiva, com uma reunião que houve em Cascais, em que o Tenente-Coronel Manazol tinha um batalhão que estava mobilizado para a Guiné e que já tinha feito o IAO, a Instrução de Aperfeiçoamento Operacional. Portanto, eles estavam prontos a andar aos tiros, resumindo e concluindo. E que nos disse, muito taxativamente, só há uma solução, temos que pôr estes gajos a mexer. E depois com palavras bonitas, a gente não pode julgar, não nos pode deixar julgar como julgaram os abencerragens do Hitler, etc, etc, etc. Mas a ideia foi isto. O que é que eles fizeram? E também estive metido nisso. Eu estou metido em muitas coisas aqui no Porto por uma razão simples. Era, na altura, provavelmente o capitão mais novinho que havia por aqui.
E como na tropa é o mais novo que vai à frente, eu fui a todas ou a quase todas. O capitão que veio lá de baixo, que foi a essa reunião, foi só um, mas na altura não havia autoestradas, nem telemóveis, nem ir a Lisboa era complicado. Portanto, foi só um capitão que, quando chegou cá em cima, disse: meus senhores, se é para andar, vamos lá tratar de ver como é que a gente anda. E, portanto, vamos lá pensar aquilo que temos que fazer para, no mínimo, não permitir que as forças do Norte façam como fizeram no 28 de maio, vão daqui lá para baixo, ponham a Comuna de Lisboa a dar cabo do governo. De maneira que foi isso que a gente fez. Fomos juntando capitães, fomos juntando, vendo para a tropa que havia, ver o que é que era preciso fazer, como, por exemplo, garantir os telefonemas, coisa que acabamos por não fazer, como, por exemplo, não permitir que a polícia desse pancada na população, como, por exemplo, acabamos por não fazer. Portanto, tudo isso levou a que se fizesse o plano de operações para aqui para o Porto. É tão simples que isso, são contas de somar. A primeira coisa que a gente escolheu foi assim: bom, os militares sem cabeça é o comandante, são normalmente assim, aquilo viram quase um bando, é fundamentalmente um bando, porque ninguém manda coisíssima nenhuma, nem ninguém sabe o que é que há de fazer. E portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar a cabeça à tropa. Quem é a cabeça da tropa? É o general comandante da região, é o brigadeiro segundo comandante da região e é o chefe de Estado-Maior, que é o homem que comanda para o quartel-general. O general comandante da região tinha uma casa dentro do quartel-general. Portanto, a tropa que foi tomar, que foi a minha companhia, mas não comandada por mim, foi a minha companhia que foi tomar o quartel-general, prendia para o general comandante. O major Gaspar Borges, que era outro homem do SICA, ia prender o segundo comandante. E eu, que era o capitão mais moderno, fui prender o chefe de Estado-Maior. Antes já me tinham dito, como eu era realmente o mais moderno, que era eu que ia distribuir os planos de operações por Lamego, por Vila Real e por Bragança. Foi o que fiz a 24. Durante o dia 24 de Abril, durante o dia 24 estava fora, estive fora, ausente em parte incerta. A distribuir planos de operações. A distribuir os planos de operações. Em Lamego distribuiu ao capitão Delgado Fonseca, em Vila Real ao capitão Mascarenhas, que é um capitão do meu curso, e a Bragança ao capitão Garcia Freixo, que também é do meu curso. O meu curso está muito metido nisto, porque éramos mais novinhos. Pronto. Hoje essas viagens far-se-iam em poucas horas. Sim. Naquela altura... Foram 12 horas. Eu devo ter saído do Porto às 6 da manhã e penso que vim jantar ao Porto. E à noite ainda era uma criança, não é? E na noite era uma criança. Fomos fardar, estávamos todos à espera do Grândola. Fomos fardar e fomos para o gabinete do comandante. Ouvir o rádio, a ver quando vinha o Grândola. Veio o Grândola e fomos armar a companhia, já tínhamos mandado carregar os carregadores, portanto, distribuir os carregadores, fazer as coisas com segurança. E lá para as 3, 4 da manhã saímos do SICA. Eu saí com mais um tenente, com mais dois oficiais,
2 sargentos e 2 praças. Eu levei o carro do comandante e foi mais um jipe comigo. Prender o chefe de Estado-Maior. Ele morava ali, no Foco, penso que no último andar de um daqueles edifícios, e devo lá ter chegado 3h30, 4 horas, penso eu, e o senhor só saiu de casa para às 6 da manhã. Esperemos por ele calmamente, e quando vi a luz acender, saí do carro, levava uma pistola, e quando ele veio chegar, ele viu-me, eu também o vi, eu sabia, conhecia-o bem, e disse-lhe: meu coronel, faz favor, acompanha-me até ao SICA. Ele pediu-me para informar a mulher. Sim, senhor, não o deixe subir, mas a sua esposa pode vir cá em baixo e fala com ela o tempo que quiser. Portanto, tudo aquilo foi muito educado. Não nos rimos um para o outro, nem nos abraçamos, como é evidente, mas perfeitamente civilizado. Ele acompanhou-me até ao SICA e esteve lá num quarto da mesa de oficiais. Ele já teria alguma informação do que se estava a passar em Lisboa? Eu penso que alguém lhe deve ter telefonado. Não sei se o general-comandante, que era quem tinha, o único que tinha telefone, não sei se o general-comandante lhe telefonou para casa. Porque o general-comandante não foi preso. E, como tinha um telefone, podia ter feito aquilo que quisesse. Portanto, penso que terá sido isso que eu, quando me viu, percebeu perfeitamente que era isso que tinha que acontecer. Portanto, foi mais ou menos isto. Durante toda a manhã, qual era o medo que a gente sentia? O medo que a gente sentia no SICA. O SICA fica ali a 200 metros, a GNR fica ali a 200 metros do quartel do SICA. A GNR tinha algumas viaturas blindadas já, e portanto, como a companhia do SICA tinha ido toda para o quartel-general, estávamos um bocado aflitos. A companhia de Lamego era uma companhia de comandos, que estava em instrução, mas já tinha instrução suficiente para fazer isso. Tinha-lhe sido atribuída a missão de ir tomar a PIDE. Mas quando chegou de Lamego... No museu, que é agora o Museu Militar, onde apresentámos o livro. Exatamente. A missão dela era essa. Mas quando ele chegou cá, o Fonseca, telefonou para o quartel-general, que não tinha telefones, portanto não falou com o quartel-general. Nós fazemos sempre, em qualquer ordem de operações, há sempre um posto de comando de alternativa. O posto de comando de alternativa para a SICA. E ele falou com o comandante a perguntar-lhe o que é que tinha que fazer. E o comandante disse-lhe assim: venha para aqui, porque a gente está aqui aflito, não tem aqui tropa nenhuma, se a GNR vem aí, bem tramados estamos. O que é que a gente tinha pensado para a GNR? Havia aqui no Porto um regimento de cavalaria. O regimento de cavalaria 6, ali em Serpa Pinto, que eu comandei depois, já como centro de seleção. O capitão, que era o comandante de esquadrão, não quis tomar parte nisto, e o segundo comandante do regimento pegou num tenente, o tenente Soares da Mota, agora major-general, e pôs-o a comandar o esquadrão, e que tinha por missão passar em frente à GNR. E o homem fez isso, parou o esquadrão à porta da GNR, foi tomar um café com o comandante. Portanto, o comandante ficou a saber que a gente tinha força para
aborrecer um bocado. Que foi aquilo que foi preciso. Não foi preciso mais do que isto. Não aconteceu mais nada. Nada. Durante aquela manhã ficamos sossegados, sem problema nenhum. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. A força que a gente tinha, que devia ir cercar o quartel da Legião Portuguesa ali em Pedro Espano, não tinha saído. E, portanto, os legionários andaram a fazer asneiras. E uma das asneiras que fizeram foi exatamente cortar os telefones ao quartel-general. E, portanto, não só as forças leais ao governo não tinham telefones, como nós também não tínhamos telefones, também não comandávamos nada, ou seja, estava tudo sem nenhuma cabeça a funcionar. Posto o problema assim, isto às 2 horas, o comandante do SICA, Tenente-Coronel Simões, resolveu que era preciso para restabelecer os telefones. Não era preciso restabelecer os telefones, o mais novinho avançou para receber os telefones. E, portanto, saí dali do SICA com um pelotão para ir à Rua da Picaria restabelecer os telefones com o quartel-general. Quando cheguei cá em cima, ali na Rua de Ceuta, em frente ao Hotel Evento de Sagres, o que é que eu vejo? Uma força da polícia, da PSP, a malhar nos civis que fugiam pela Rua de Ceuta acima. Quando eu cheguei, vi aquilo, os meus homens saíram das viaturas e eu disse-lhes: vamos nos pôr entre a polícia e os civis, assim a gente protege os polícias e protege os civis. Não é verdade. O povo pegou nas pedras que lá havia e que arranjou, não sei se lá havia algum monte de pedras, aquilo é calçada portuguesa, aquelas pedrinhas brancas e pretas. E correu a polícia para as pedradas. Eu nunca mais vi polícia nenhuma. Fui com 2 ou 3 soldados para lá aos TLPs, eles estabeleceram os telefones à minha frente. Eu penso até que fui eu o primeiro a falar com o quartel-general, a dizer: pronto, já temos telefones, comecei lá a comandar isto. E fui depois ao Rádio Clube Português, porque os legionários, entretanto, também tinham dado cabo das antenas de Miramar. Quando lá cheguei, eles disseram-me, aquela malta que lá estava, que já tinham mandado gente compor para as antenas e que, portanto, já estavam em condições de transmitir. Eu acho que esperei lá ainda um bocado, até eles me dizerem que estava tudo em ordem, e regressei ao SICA calmamente com o meu grupo de combate, sem problema nenhum. Nessa altura os órgãos de comunicação também eram estratégicos, não é? Era sempre nas revoluções, numa revolução. O grande problema é que a gente não conseguia transmitir para aquilo que Lisboa estava, os comunicados do MFA e não sei o que mais, quer o Rádio Clube Português, quer a televisão, nenhum deles falava. E, portanto, as pessoas lá conseguiam ouvir em Lisboa, uma coisa qualquer assim. A verdade é que estava toda a gente um bocado ansiosa. De maneira que, às 7 horas, o comandante disse: pegue aí na sua companhia e vá dar uma volta aí para o Porto, vá à Baixa, passe pela Baixa, vá ao quartel-general e depois venha ter aqui para as pessoas ficarem sossegadas. Bom, as pessoas, eu nunca comandei nada tão esquisito como aquela coluna. Aquela coluna tinha civis nas viaturas militares, tinha muito mais viaturas civis do que militares, portanto aquilo foi assim
uma balbúrdia desgraçada, toda a gente a apitar. Os meus soldados, penso, as vítimas militares, penso que não apitaram, mas os civis fizeram um barulho que nunca mais acabava. De maneira que fomos entrando no SICA. Eu era a primeira viatura militar e julgo cá à frente, mesmo assim, N carros que me passaram à frente e que, portanto, eram a cabeça da coluna. De maneira que, à medida que fomos chegando, íamos entrando e ficando lá dentro e pronto. E este foi o meu 25 de Abril. Porque é que esta parte nos corre mal? Um dos capitães que fazia para reuniões connosco, que estava perfeitamente garantido, era o segundo comandante da PSP. Não me lembro exatamente o nome dele, mas talvez me lembre daqui a pouco. Só que, quando a gente tinha garantido que não havia polícias na rua, o homem, infelizmente para nós, 8 dias antes faleceu com um ataque cardíaco. E, portanto, não havia ninguém para ir para a polícia. E, portanto, a polícia foi para a rua. Portanto, está explicada essa parte que não, aí está, houve 2 aspectos do plano, do vosso plano de operações que de facto falharam. A questão dos telefones, das comunicações, sim, fundamental, não é? Exatamente. É de pôr os cabelos em pé a quem tem uma operação destas, que significa fazer uma revolução num país. Exato. E por outro lado, a questão mais operacional, digamos, da reação operacional, sim, sim, à questão da polícia na rua. Que a gente tem sempre algum cuidado é que primeiro, postos de comando têm que ser no mínimo 2. Segundo, há aquilo a que a gente chama a conduta da operação, que muito dificilmente corresponde para o plano de operação. Porque vocês se metem no meio, porque correm a polícia à pedrada, porque uma série de coisas que acontecem. E, portanto, tem que haver alguém que, mediante estas coisas, tome uma decisão. Essa decisão foi tomada com a polícia à má fela. Foram vocês que correram, não fui eu. Eu nem lá cheguei. Não é? Os telefones, assim, esse fui eu, mas depois as antenas do lado do Clube Português, já não tive nada a ver com isso, e foi depois esta volta que realmente foi a coisa mais euforia, total e absoluta, mas eu não comandei força nenhuma porque aquilo já não era nada. Não era uma coluna militar, nem civil, nem nada. Era cada um por si e Deus não senhor por todos. Então, nós temos aqui de facto parece que o país nessa fase viveu um sonho, não é? Foi quase, quer dizer, eu não sei como é que eu era criança, portanto eu não tenho propriamente memória, tenho memória obviamente dessa fase da nossa história, é uma memória diferente, mas a ideia de que quem esteve a viver isso por dentro, quer dizer, como é que não houve aquela sensação de estarem a viver uma realidade paralela, de ser algo que de facto muito maior do que aquilo que sequer tinha sido planeado, ou seja, aquilo que aconteceu de ultrapassar de facto em grandeza a nossa pequenez humana? Não? Eu julgo que sim, mas fundamentalmente aquilo que acho que vocês nos criaram foi um medo tremendo, porque estávamos tão rodeados por vocês que no caso de haver algum problema, ia ser uma desgraça. Eu, por exemplo, quando penso que o meu camarada Salgueiro Maia, naquele largo do Carmo, a disparar tiros para as janelas e não sei o que mais, eu disse, se há aqui
um ricochete, uma porcaria qualquer, isto vai ser uma mortandade que mais ninguém sinta. Portanto, no fundo, o meu pânico era fundamentalmente isto, uma operação, que a gente sai com soldados armados de espingarda, com balas na câmara, com tudo, se há um pequeno deslize, alguém que faz uma tolice, uma porcaria qualquer, pode ser o fim da macacada. Pode ser. Mas há de facto o facto do povo ter vindo para a rua, de se ter juntado ao golpe militar. Foi ótimo. Foi aí que nasceu a revolução. Foi com a vossa vida para a rua. Porque a gente só queria era dar cabo do governo. Não era fazer uma revolução para vocês. Cobra-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há 1000 anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição.